vocês? Esse é mais um vídeo do Diário de uma Escritora e hoje eu estou aqui com a Dani Costa Russo. Conta para o pessoal o que você faz. Eu sou escritora, romancista e sou publisher. Trabalho fazendo curadoria de obras, principalmente de mulheres. E a Dani, ela escreveu um livro que eu fiquei assim apaixonada, que é o Beijos no Chão. É um livro assim que trouxe pra mim muitos sentimentos, assim. É um livro que me prendeu muito, eu devorei ele, eu li ele muito rápido. Conta um pouquinho pro pessoal sobre o que é o Beijos no Chão. Beijos no Chão é uma história que possui bastante violência marital. É a história de uma jovem de classe média alta, de uma sociedade em ascensão economicamente, que é casada com um homem mais velho e tem 2 filhos. E ela sofre bastante violência desse homem e, bom, ela vive um sentimento de culpa, ela acredita que ela merece viver essa situação, então ela passa boa parte do livro nos mostrando como é conviver com esse sentimento, como é aceitar ou não passar pelos momentos de tortura que ela passa, como é proteger os filhos, como é viver nessa casa, dentro dessa sociedade, numa bolha em que ela não concorda muito com os comportamentos, com a maneira como as pessoas vivem. Eu gostei bastante, assim, lendo, né? Principalmente a personagem, a protagonista especificamente, tinham momentos que eu sentia várias coisas, assim, tinham momentos que eu ficava muito triste por ela, das situações, das coisas que ela passava, em momentos assim que às vezes eu ficava até com raiva, eu falava, mas que saco, sabe? Tipo, meu Deus! Exatamente, ela foi feita pra gerar esse conflito aí. A protagonista, ela foi concebida para chegar o mais próximo da realidade. Então, muita gente que está assistindo esse vídeo deve ter aquela amiga que sofre um relacionamento abusivo, mas não identifica, aceita aquilo que acontece, deixa passar muita coisa, acredita que é culpada por aquilo. Enfim, a personagem, ela foi feita dentro de uma realidade mesmo. Então ela tem esse momento em que você morre de pena, que sente muita tristeza por ela, e tem outros que dá vontade de sabe, sacudir e falar, acorda, vai embora daí, você tá em perigo. E parece que ela tá completamente apática, inclusive ela se mostra, ela se assume apática. Mas isso vai mudando, vai oscilando, né? O livro tem essas oscilações, ele não é linear, ele tem tempos que são misturados, momentos em que ela está numa gestação, momentos que o neném já nasceu, aí volta pra gestação. Isso foi feito justamente para mostrar como um evento foi levando a outro, porque ela precisou de uma linha de pensamento para conseguir criar, sei lá, uma possível rota de fuga. Então, aí tem momentos em que ela é bastante apática e tem momentos em que ela se vê muito guerreira, assim. Isso é verdade. E, nossa, eu não vou poder falar porque eu não quero dar spoiler. Eu tenho essa mania de dar spoiler, mas realmente você vê também esse lado da força dela muito forte. E a gente tá falando aqui bastante, né? A personagem e não estamos citando nomes. Né? Então uma das coisas que eu achei bem legal assim, no livro é o fato dos personagens não terem nomes. E aí eu queria que você explicasse um pouco como que surgiu essa ideia. Pra começar, eu sou uma escritora que não gosta de dar nome pra personagem, mas tanto que a última vez que eu precisei, assim, que foi obrigatório colocar nome pra personagem, eu usei o nome de pessoas que eu conheço e aí todo mundo percebeu quão preguiçosa eu fui. Então, nesse primeiro momento, eu era uma aspirante a escritora que nunca tinha feito nenhuma narrativa longa e eu fiquei pensando, meu Deus, como que eu vou dar nome para esses personagens? Depois, me ficou muito claro para mim que eu não precisava dar nome. É uma história que, apesar de não... Eu escrevi faz muito tempo, assim, na ocasião que eu escrevi, não se falava de violência doméstica, de abuso dentro de casa, era muito velado, era tabu, mas eu tinha certeza que muitas mulheres viviam isso, eu tinha certeza. Tanto que quando eu mostrei essa história, todo mundo ficou muito chocado.
Assim, ninguém se lembrava de ter lido algo parecido, das pessoas que foram os meus primeiros leitores, né? Sim. Então eu pensei em não colocar nome porque podia ser qualquer um, podia ser o marido de muitas e muitas, podia os seus filhos vivendo essa violência, né, do pai contra a mãe, de muitos e muitos, e podia ser a personagem de muitas e muitas, assim. Quando eu escrevi, ainda não estava rolando a Lei Maria da Penha. E só quando essa lei ela entrou em vigor e foi realmente acontecer dentro das delegacias para mulher, é que foi falar muito disso. E eu acho que o nome dela é um nome que, nossa, representa tanta gente, né? Um nome super comum, é um nome que a gente vê em tanto lugar, em tanta gente. E aí eu pensei que eu não ia conseguir chegar a um nome assim, então deixei sem. Só tem um personagem na história que tem nome e eu deixei assim. Escolhi um nome que eu gostava muito para uma personagem e só ela tem, e aí quem for ler vai entender que tudo bem ter nessa personagem, enfim. É verdade, não tem quebra nenhuma, assim, e eu acho muito interessante. Eu só vou fechar aqui o WhatsApp, porque eu deixei aqui porque eu tô lendo as perguntas. Uma coisa muito legal disso, dos personagens não terem nome, eu acho que o ponto central é bem esse que você falou mesmo. A gente pode se identificar até mais fácil. Algumas pessoas me disseram que leram o livro colocando o nome de alguém para personagem, poderoso. Pessoas próximas. Sim. Então, alguém, eu pensei no nome da minha irmã. E eu fiquei arrepiada, porque causou um efeito que foi além daquilo que eu esperava. Como que foi esse processo de escrever Beijos no Chão? Como que foi esses bastidores até o momento que você decidiu, vou fazer autopublicação? Como que foi? O primeiro capítulo de Beijos no Chão era um conto que eu coloquei num blog que 10 pessoas acompanhavam, 10 amigos acompanhavam. E esses 10 amigos acharam sensacional que o primeiro capítulo é o das franjas do tapete, que já mostra de cara como é a personalidade do marido agressor, né? E como é a personalidade da personagem submissa. Então, eu fiz isso e causou um efeito muito grande, assim, os amigos, nossa, que maravilhoso, que incrível, é fantástico. E eu fiquei me achando e falei, bom, então eu vou desenvolver mais. Acontece que eu não conseguia desenvolver a história numa sequência de fatos. Então eu escrevi 60 capítulos, 60 pedaços. 30 eu deixei de escanteio e outros 30 eu fui organizando de acordo com o que eu achava que tinha que acontecer na história. Então tem essa parte que é o primeiro capítulo, que na verdade é um momento específico e tem, que veio para mostrar como é a personalidade desses dois protagonistas, né? Da moça e do homem. Aí depois vem o segundo, terceiro, quarto, mas não tem uma ordem de tempo, não é linear, justamente porque eu escrevi dessa maneira. Como é que eu pensei nisso? Sinceramente eu não sei, eu fui seguindo a minha intuição. Nossa, ficou perfeito. Pensando como eu poderia, pensando assim, se eu fosse uma leitora, eu ia querer saber o que dessa personagem, porque ela é muito solitária, ela tá ali meio que vagando pelo apartamento, ela tem um ambiente dela muito limitado, né? Ela tem um contato com as pessoas que trabalham na casa dela, com os filhos, com o marido. E fica tendo uns devaneios muito juvenis, né, de uma juventude que foi estancada, que foi parada. Então eu pensei, se eu fosse uma leitora, como é que eu ia querer ver essa ordem? Fui arrumando assim. Aí quando ficou pronto, eu mostrei para esses mesmos amigos do blog, e eles acharam fantástico. Um já disse, ainda bem que você não colocou os outros 30, porque ficou um livro enorme, completamente desnecessário, tudo aquilo que eu escrevi. Então 30 capítulos eu joguei no lixo. Assim, joguei no lixo mesmo, nunca mais acho. Deletei. Nem sofri, não sofro em cortar nada. É assim, você podia, quase nenhuma editora aceitava por e-mail um arquivo. Então tinha que imprimir e enviar. Aí eu fiz isso, sei lá, para 20 editoras. Eu imprimi e mandei pelo correio. E só fiz foi gastar dinheiro, porque eu recebia a negativa de todas. Então, e algumas respondiam que não era um assunto que teria público. Nossa. E eu fiquei assim, bom, eu era tipo uma menina, então eu não achei que realmente alguém fosse se interessar por aquela história.
Eu achei que o mercado editorial que me negou essa chance estava certo. Então eu engavetei por muitos anos e eu vim para São Paulo trabalhar como jornalista. Então eu pensei que o que eu tinha que fazer era me dedicar ao jornalismo mesmo. Eu trabalhava em redação de jornal. Eu pensei, vou esquecer essa história de ser escritora. Em 2015 eu fui na primeira chamada do Clube da Escrita para Mulheres. E lá eu vi que tinha muita gente, muita mulher que também tinha a mesma situação que eu, que acreditava que não era capaz de publicar. Eu comecei a pensar melhor no meu livro e ao mesmo tempo participava de muitas interações com mulheres e aquilo te fortalece, né? Aquilo mexe com a tua autoestima. E eu pensei, eu acho que eu vou fazer então isso, eu vou publicar. Avisei em casa, na época eu era casada, era meu segundo casamento, meus filhos estavam na puberdade, assim, uma idade de transição. Eu falei que eu ia ter que me dedicar demais a isso, que ia ter que ter esse suporte familiar, porque também tem muito isso. A mulher, ela não só não é estimulada a escrever, mas quando ela escreve, ela também não tem quem encare com ela esse processo. Então eu pensei em fazer o livro sozinha do começo ao fim. Então eu contratei as pessoas certas para me ajudar com a campanha de divulgação, que ficou realmente bem bonita, modéstia à parte. Uma grande designer para fazer a minha capa, né, o meu livro. E um diagramador para diagramar o livro, da maneira como eu tinha imaginado e como eu sonhava. A gráfica já tinha um contato, entrei em contato, e assim foi. E aí eu fiz o lançamento foi um grande sucesso, teve muita gente, eu vendi quase todos os livros que eu levei. Assim, de cara eu vendi 70 livros, fora que eu vendi durante a semana depois. Eu não sabia se vender 70 livros era bom ou ruim, e depois me disseram, a livraria disse que era muito bom. A gente sabe que primeiro lançamento costuma ser assim mesmo, costuma aparecer muita gente, muitos amigos, porque é uma grande novidade, aí você vende bem, isso é ótimo. Isso só mostrou que eu tinha ótimas amizades mesmo, foi muito bom. Aí eu tive que aprender assim, desde entender a composição de uma capa, material de livro, junto à gráfica, tempo para imprimir as coisas. Aprendi que tudo que dá errado sempre tem algo que dá errado. Incrível, né? Aprendi muito sobre como falar com as pessoas, aprendi muito sobre marketing, aprendi muito sobre como me mostrar, como mostrar minha personagem. Eu criei uma campanha em que eu mostrava a personagem em mim mesma. Aprendi muito sobre as burocracias de uma editora, de um processo de edição. Então foi maravilhoso, assim. Foi daí que me deu vontade de passar o conhecimento para frente, de ensinar para as meninas como é que a gente faz para poder pôr um livro no mundo. Porque depois que a gente escreve, a gente fica rendido a alguém dizer sim ou não, né? Eu trouxe o livro. Ai, mostra aí pra gente. Que eu li ele no e-book, né? Porque ele tem no e-book, na edição física e no audiobook. Verdade, o audiobook é uma novidade. O audiobook eu lancei no ano passado. Foi um processo maravilhoso de fazer. E eu lembrei agora, olhando a capa, que acho que foi algum encontro do Clube de Escrita das Mulheres, alguma coisa que você tinha falado sobre esse J. E o Isa quer contar um pouquinho pro... A designer que criou, ela imaginou que o I era o marido, o agressor, e o J era a protagonista, a menina. E ela estava submissa a ele. Achei de uma sensibilidade muito grande ela pensar isso. Parece que ver a personagem, assim, nesse material, parece que ela existiu mesmo, sabe? Me comoveu bastante. Voltando agora um pouquinho, falando sobre a obra em si, depois eu quero entrar também nessas coisas sobre o clube e tudo mais. Que você falou da ordem, né, que você desenvolveu os fatos, e realmente lendo, o livro ele não tem essa narrativa linear, o que eu acho muito interessante, até porque imagina até o pessoal que acompanha aqui o diário, a gente tá sempre pesquisando muito técnica de escrita e como que é o jeito certo de fazer. Na verdade não tem um jeito certo de fazer, o importante é você tocar as pessoas de alguma forma, né? E uma coisa que eu achei muito legal do livro também é o fato dos capítulos eles estarem em uma ordem decrescente. Sim. Começa do capítulo 30 e vai até o final. Isso, até o primeiro. Eu queria que desse essa sensação pro leitor de, e agora? Eu tô no 30, o que será que vai acontecer no primeiro? Porque assim, sinceramente eu queria que o leitor e a leitora torcessem pela personagem. Sim.
né? Que eles desejassem o melhor para ela. E eu achei que talvez colocando dessa maneira, eles pudessem ter essa expectativa de que algo bom fosse acontecer. Acaba sendo muito isso mesmo, né? Muita gente que lê fala, meu Deus, eu fiquei na expectativa de acabar, eu queria que acabasse logo. Que ótimo, a ideia era essa mesmo, assim, era criar isso, e eu queria mesmo que desse essa sensação de, nossa, acabou, e esse foi o fim, pronto. E daí pensasse, tá, e se fosse um segundo capítulo, assim, tipo, se recomeçasse o livro, como seria? Então eu queria trazer essa sensação de que a pessoa pudesse imaginar o que acontece depois. E funcionou super, assim, pra mim, eu fui lendo e ficava diminuindo o número dos capítulos, né, ao invés de ter essa coisa que a gente vê sempre, que é dos capítulos irem aumentando, eu ia diminuindo. E dependendo do capítulo que eu tava, isso me dava uma angústia tão grande, que eu ficava tipo, meu Deus do céu, eu tô com medo de continuar lendo. Eu não sei quem que já viu no Friends, que o Joey tem uma hora que ele vai ler o Iluminado e ele coloca o livro no freezer. Aproveitando que a gente tá falando de narrativa, tem essa questão da forma que a personagem ela também descreve o marido, né? Nossa, parece que você assim abriu um armário de palavras, assim, você foi selecionando exatamente a palavra ideal pra colocar, pra você ter asco daquele cara, assim. Eu fiquei tipo, eu tive que pensar num vocabulário muito vasto para a palavra que desse um sentido de repugnância. Sim. E muita gente também me falou, Dani, eu conseguia sentir o cheiro desse homem. Nossa, eu conseguia imaginar tudo nele. Por causa dessa minúcia que eu coloquei, já que não tinha nome, já que o ambiente deles era tão limitado, já que ela não tinha muita interação social, já que o mundo dela era tão fechado, eu precisava, tipo, caprichar em como ele era. Sim. Até porque eu não queria que as pessoas sentissem pena dela pelo que ele era. Uhum. Eu queria que as pessoas entendessem porque ela continuava ali e porque, de repente, ela sentiu necessidade de se defender. Porque, voltando, naquela época, quando a gente falava de violência doméstica, a mulher é culpada, ponto, acabou. E bom que hoje, pelo menos, a gente já fala bastante sobre isso. E é muito corajoso, assim mesmo, você ter escrito esse livro nessa época que não tinha nem ainda, né, a Lei Maria da Penha. Lembrando aqui um pouco, já ouvi pessoas mais velhas, assim, mulheres, falarem, mas hoje está tudo perdido, os homens estão agredindo suas namoradas, suas esposas, matando e tal. Isso não acontecia antes. Aí eu ficava, não, isso sempre aconteceu, mas as pessoas não falavam, isso ficava escondido. E eu acho que uma das coisas que eu acredito, assim, que seja o mais importante de mensagem que o livro traz é expor esse tipo de assunto, né? Mas você falou aí de coisas que já aconteciam. Quando eu faço palestras sobre violência e feminicídio e tudo mais, principalmente para jovens, eles vêm relatar para mim que vivem em família de mulheres que a cada geração passam pela mesma coisa. Então as suas bisas, as avós, a mãe e a nova geração apanham do marido, dos parceiros, vivem ciclos de violência que não tem fim. Eu acho interessante poder falar disso, porque aí eles identificam que realmente não é comum, não é aceitável, não tem que continuar, não existe isso de família a família, não tem que aguentar. Então, eu acho que o livro, ele mostra esse lado, ele mostra que isso existe, que não é aceitável, porque também Beijos no Chão tem muitos detalhes de como a violência acontece, né? A maneira como ele escolhe bater na sua esposa. Tanto que se uma pessoa acha que não é capaz de ler por gatilho e tal, então não leia, porque realmente tem aí muito detalhe na maneira como ele bate nela, na maneira como ele resolve expor o ódio dele por ela em público, né? E como ela tenta proteger os filhos para que eles não vejam as cenas de violência. A gente está vivendo hoje uma questão do protagonismo feminino, de ter as mulheres ali, mas eu acredito que a gente ainda tem muito para melhorar, porque mesmo que ainda tenham as protagonistas, as super-heroínas, a gente agora está vivendo um outro tipo de estereótipo que eu enxergo que é esse da mulher guerreira. Sim. Que é o de, você consegue fazer tudo, você vai para uma luta. É a sobrecarregada, mas você
de boa, você consegue, você tá ainda com o cabelo incrível, você vai levantar com o cabelo perfeito. A minha personagem, ela não entendia bem que ela poderia ser alguém que faria mais por ela mesma. Não vejo ela como assim, ela realmente brigou muito pelos filhos, mas ela não era não estava dentro do estereótipo da guerreira. Poderia estar, mas não chegava a ela o entendimento de que ela poderia ser mais que aquilo, né? Ela era muito rendida mesmo. Assim, a gente já falou bastante do impacto do livro para as mulheres. Como que você acredita que o livro possa impactar também os homens que leem? Eu acho que quando um homem lê, ele consegue, um bom leitor atento, ele consegue estar dentro de um problema. É como se tivesse acontecendo tudo aqui, ele estivesse ali, ele pudesse ver como acontece, porque tem muito do sentimento da protagonista ali, que é um sentimento, porque assim, o homem tende a pensar, é a mulher do malandro, não deixou porque não quis. Mas tem aí o fator psicológico, né? Toda a tortura psicológica que o marido faz, as ameaças de tirar os filhos dela, tem a falta de independência financeira, tem uma série de coisas que contribuem para ela continuar naquela casa. Então eu acho que quando um homem lê, ele consegue enxergar esses muitos pontos que levam a não sair da mulher de casa. Surgiu uma ideia aqui de pergunta aqui que não estava no roteiro. Se você fosse aconselhar a sua protagonista, como que você aconselharia ela? O que você falaria para ela? O caso dela era bastante complexo, porque, né, eu não posso ficar falando muito, senão eu vou dar muito spoiler, tá? O que eu diria pra ela? Eu diria pra... Gente, o caso dela era muito especial. Então vamos mudar. O que vocês falariam pra essa protagonista? Sabendo, assim, né, quem tá acompanhando aqui o vídeo já leu, pode comentar nos vídeos aí embaixo. E quem for ler depois volta aqui e comenta. O que você falaria pra essa protagonista ou alguma amiga que ela tá passando por uma situação como essa, uma situação de violência? Eu achei legal até entrar nesse assunto porque eu já vi muitas pessoas falarem sobre isso. Às vezes a gente pega até ranço, às vezes, de um namorado, de uma amiga, que ela vem, conta várias coisas, e aí todo mundo fica naquele pé de guerra, meu Deus, você precisa terminar. E a pessoa ela não consegue sair disso. E às vezes quando a gente vem nesse ódio coletivo também, que a rede de apoio fica, né, vira um ódio assim, como que a gente pode acolher mais essa mulher? Porque eu acho que às vezes quando você fica muito nessa força do ódio, tipo, você tem que terminar, o que você tá fazendo? Também dá uma afastada, porque você tá numa situação de vulnerabilidade, porque você já foi agredida de várias outras formas. Sim, né? Ela não pode se sentir agredida, pressionada, cobrada, não adianta. Psicologicamente ela não tá bem para entender isso. Ela não tá bem para entender que vocês querem o bem dela, justamente porque a pessoa que deveria querer o bem dela, que é o seu parceiro, a pessoa que você convive, dentro do lugar que deveria ser o mais seguro do mundo, que é a sua casa, ela também não tem. Então ela fica muito confusa e ela fica com medo. Aqui em São Paulo a gente tem, por exemplo, uma ONG chamada União de Mulheres, que forma todo ano 30 promotoras populares legais, que são mulheres cidadãs comuns, que fazem aulas quase que o ano inteiro para entender direito das mulheres, para estudar leis e para identificar abuso. Então é legal buscar esse tipo de entidade para poder ajudar, para poder indicar e poder ajudar. A pessoa não quer ir, não tem problema, você pode ir como rede de apoio, pode entender e aí sim aconselhar de acordo com o que a pessoa está vivendo. Sim. Se é um caso de extrema violência, de agressão física, aí é muito mais radical. Aí não tem que esperar que a pessoa tome a decisão de ir embora ou não. Precisa de um plano bem articulado. Sim. Que envolva a família e que envolva, inclusive, se a pessoa não tiver assim um potencial financeiro para se manter, que envolva, inclusive, uma maneira de apoiá-la para ter um trabalho. Porque sem dinheiro não adianta sair de casa, vai voltar. Eu acho que cada caso é um caso. Em casos de muita violência, não pode esperar muito. Em casos que você sente que não há violência física, mas há emocional, psicológica e tudo mais, dá para ter uma aproximação um pouco mais sutil, mas assim, não dá para desistir da pessoa. Falando agora um pouquinho sobre a parte de escrita, de desenvolvimento, o Beijos no Chão ele foi o seu primeiro livro, né, que você publicou.
público? E que dica que você daria para quem está começando também? Ser bastante confiante no que faz, não se subestimar, não se diminuir. É muito bom. Eu acho que você tem que mostrar sempre para uma pessoa que está próxima a você que vai te incentivar e não te fazer desistir. Se você não tem essa pessoa, busque redes de apoio. Em algum lugar vai ter alguém para te ouvir, alguém para ler você, para te dar dicas, que não vai fazer você desistir. Quem tem o sonho de publicar tem essa questão, né, de mandar para as editoras. Atualmente também aqui no Brasil está crescendo o espaço para as agências literárias, assim como acontece na Europa, nos Estados Unidos. As agências literárias, elas assumem a sua obra e entregam nas editoras, tem algumas por aí, são muito poucas para a dimensão do nosso país, né? E para a quantidade de obras novas, originais que estão aí em circulação, chegando nas editoras. Não desanimar quando você manda para uma editora e te dizem não, isso não significa que o livro não é bom. Isso significa que eles não têm interesse, porque eles precisam investir dinheiro. Assim, a complexidade de um lançamento é muito grande. Eles precisam de um livro que venda muito e que tenha uma divulgação fácil, uma pessoa que já está no mercado, que já é conhecida ou que já possui uma grande rede de seguidores, possíveis leitores. Tem editoras demais, aí tem as pequenas editoras também. Porque a gente tem a tendência de procurar uma editora grande para estar em todas as livrarias do mundo, né? O mercado editorial, ele não é só a livraria grande. Tem as livrarias pequenas, tem os sites, o e-commerce está muito em expansão. E o e-commerce pode ser a gente mesmo. Por exemplo, eu vendo meu livro no meu site, eu recebo lá a notificação do PagSeguro e eu vendo. Dá para vender em feiras, dá para vender no boca a boca, indo para as pessoas. Querer vender em grande livraria é maravilhoso, mas se você tem uma obra que não vai conseguir chegar lá, isso não significa que ela não pode ser publicada. Pode muito bem sim para livrarias menores. Também tem a autopublicação que você pode fazer. Você também pode publicar só o e-book. Eu quis fazer o e-book, eu lancei o e-book um ano depois que eu lancei o livro físico. E no ano passado eu lancei o audiobook, que foi a Patrícia Brito que narrou, foi uma experiência incrível também, e é acessível, ele é inclusivo, né? Quem não pode ler vai conseguir escutar. Fiz tudo sozinha, tudo ali, procurando meios, como faz, quem procura, como são as plataformas digitais. Hoje a gente tem muito mais chance de publicar do que já teve no passado. Eu acho que dá sim para se consultar com pessoas que já fizeram, dá para procurar as pessoas que já trilharam esse caminho, dá para entrar em contato com editoras, mas eu peço de coração, antes de sair enviando obra e de entrar em contato com pessoas, leia lá no site da editora que tipo de obra eles recebem. Qual porque não adianta você querer mandar um livro, sei lá, uma grande biografia, uma coisa, e aí a editora só publica poesia ou só publica contos. Não tem medo de entrar em contato, tem que falar mesmo, tem que se mostrar, tem que acreditar, tem que falar assim, eu escrevo, eu sou uma escritora, é isso. Tem que ter esse foco e essa confiança. Desde que, entrando rapidinho assim no clube de escrita, você coordenou por um tempo, Coordenei. né? E eu fui, o primeiro workshop que eu fui lá no Clube de Escrita para as Mulheres foi quando eu conheci a Dani. Só compartilhando um pouco a minha experiência, porque eu não esqueço, porque isso foi bem impactante assim para mim, que foi na época que eu estava afastada do canal, que eu estava afastada da escrita, estava meio perdida e foi muito legal quando, logo o primeiro contato assim, que a gente teve, que foi uma roda que a gente estava fazendo uma dinâmica para todo mundo se apresentar, que eu comecei meio falando, então eu tô com um projeto aqui, que eu tô escrevendo umas coisas. Aí você, não, agora você vai se apresentar como escritora. Porque se você tá escrevendo um livro, aí eu fiquei... Não é um projeto, é um livro. Não é um projeto, é um livro. Então você tá escrevendo um livro, você é uma escritora e acabou, sabe? Não tem por que ficar, né, às vezes... Quase se desculpando, quase né? se desculpando, desculpa. Depois que eu publiquei Beijos no Chão, eu passei muito tempo falando para as pessoas assim, mas o meu livro, as pessoas, nossa, o livro é legal, porque eu falava, ele não foi editado como deveria, né? Não teve assim um preparador e um editor para o livro, com experiência, porque um livro ele nunca é publicado cru. Ele tem que passar por um preparador, depois por um editor, que vai amarrar, que vai dar
deixar ele pronto para o leitor. É muito difícil um autor ou uma autora que consiga escrever da primeira à última linha sem eu e nada. Eu vejo muita discussão isso, por exemplo, nos grupos de fanfic que o pessoal escreve, que é uma galera mais jovem, que tá ali publicando nos sites e tudo mais. E várias vezes nos grupos de fanfic é uma coisa que me incomoda muito. Às vezes eu vejo alguma pessoa expondo o erro de outra. Então, por exemplo, olha quanto erro de português, e tira print, coloca... E eu acho isso tão nocivo, inclusive para a comunidade de escritor, porque hoje em dia, se a gente vê um livro que foi editado por uma grande editora e tal, você vai achar o erro de digitação. Vai. E eu já achei vários, e são de editoras grandes. E não é porque a editora é incompetente ou eles não fizeram um trabalho direito. É porque acontece. Totalmente. É normal. Pensando numa editora grande, passa por várias pessoas. Muitas pessoas. E aí eu acho isso tão horrível de você ficar expondo o erro de outra, uma pessoa que tá fazendo isso sozinha. Essa questão do erro de português, isso aí é o de menos. Quando você vê um jovem que podia estar fazendo qualquer outra coisa, mas ele está na frente do computador escrevendo uma história, criando um mundo inteiro. Assim, uma coisa que pra ele é quase uma realidade paralela. Sim. Eu acho sensacional. Eu acho que a gente também tem que ser um pouco mais... de acolher mais esses escritores, porque muita gente deixa de publicar, tem livros que ficam aí engavetados anos por essa falta de incentivo, falta de alguém que vá ali e te ajude de verdade. Bom, e a gente vai encerrando agora. Nossa, E foi muito legal, muito obrigada, Dani, por ter aceitado o convite, vir aqui em casa. E aí, se as pessoas quiserem também entrar em contato com você, conhecer seu trabalho, comprar o livro, conhecer... Meu site é danicostarrus.com. No meu site tem os caminhos para todas as minhas redes. E no site dá para comprar o e-book, o audiobook, o livro físico. Se não conseguir acessar, é só mandar mensagem para mim nas redes sociais, eu respondo todo mundo sempre. E é isso, digitou Dani Costa Rus, pronto, me achou. Show! É isso então, a gente vai ficando por aqui. Beijos!